Oi, gente, aqui é a professora Soraya Silva, da disciplina de Ciências, e hoje nós vamos começar a nossa aula eh, falando, resolvendo, né, os exercícios que foram propostos, tá certo? Então, veja, no primeiro, deixa eu só pegar aqui a caneta. No primeiro, vocês têm aí qual elemento químico dos listados abaixo possui propriedades semelhantes à do oxigênio. Então, vocês têm que observar a coluna onde está o oxigênio, que é a coluna 16 ou 6A. E aí vocês vão identificar nessa coluna ou nessa família qual é dos elementos listados que se encontra nessa mesma coluna, que nesse caso vai ser o enxofre, tá certo? O segundo, qual elemento pertencente à família dos halogênios e está situado no terceiro período? Então, a família dos halogênios é a família 17 ou 7A. E no terceiro período, ou seja, na terceira linha, é justamente o cloro que se encontra, que ele tem como símbolo químico o Cl. No terceiro, associe corretamente as colunas abaixo. Aí tem assim, metais alcalinos número um, né? Em algarismo romanos. Então, nós temos aqui, ó, metais alcalinos. Então, vamos lá. Aí, metais alcalinos, ele é o grupo um ou 1A. Então, a gente coloca aqui, ó, o número um, tá? Depois, nós temos os metais alcalinos terrosos. Aí, os metais alcalinos terrosos são o grupo 2 ou 2A. Vou colocar aqui embaixo. Depois nós temos os calcogênios, né? No número 3 nós temos os calcogênios. Os calcogênios, eles são a família 16 ou 6A. Então, você coloca aqui, ó, 3 barrinhas, né? Em algarismos romanos. Os halogênios, eles são a família 17 ou 7A, tá? Então, você vai colocar aqui, ó, o número 4. Depois vocês vão ter a família do carbono. A família do carbono é a família 14 ou 4A, tá? Só é olhar na tabela periódica onde está o carbono. Aí vocês colocam aqui o Vzinho. A família do nitrogênio é a família 15 ou 15A, tá certo? Então, ó, nitrogênio é 15 ou 15A. Aí você coloca aqui o número 6 em algarismo romano. E por último, vocês têm os gases nobres. Aí, os gases nobres, vocês vão colocar o número 7, que é o V e dois tracinhos, 2I. Tá? Das alternativas abaixo, qual apresenta somente ametais? Ametais são elementos que não são metais, tá certo? Então vamos lá. A única alternativa que só tem ametais é essa aqui, ó, onde tem o hélio, neônio, argônio, criptônio e xenônio, tá certo? Então, alternativa B, tá? Aí, o quinto, encontre os elementos da tabela periódica com os seguintes números atômicos. Aí tem aí, número atômico 26. Então, você vai olhar na tabela periódica, tá? O número atômico 26 e o número atômico 26 é o ferro. Aí você coloca o símbolo químico e o nome. Eu vou colocar só o símbolo químico aqui. O símbolo químico do ferro é Fe. Aí depois você procura o número atômico 8 na tabela periódica. Aí o número atômico 8 é o oxigênio. Aí você coloca o O de oxigênio ou coloca o nome oxigênio. O 85, o 85 é o, deixa eu ver o nome dele aqui.
astato. E o astato, ele tem símbolo químico A e T. Aí você vai procurando pelo número atômico. O número 1 é o hidrogênio. Aí vamos para o número atômico 56, que eu esqueci até de colocar o Z. O número atômico 56 é o bário. E o bário ele tem símbolo químico B, A. E número atômico 71 tá lá embaixo, viu? Nas linhas fora da tabela, né? Que são justamente o lutécio. 71, lutécio, que tem símbolo químico Lu. Tá ficando linda essa letra. Desenhe em seu caderno um átomo identificando suas principais partículas subatômicas. Aí você pode desenhar assim, ó, fazer o núcleo dele e aí a eletrosfera, tá certo? Aí você coloca, aqui não tá ficando muito bonito que eu tô fazendo no computador. Aí você coloca que aqui é o núcleo, aqui é onde estão os prótons e os nêutrons. Aí nessa parte aqui é a eletrosfera, aí você coloca que aqui estão os elétrons, que tem carga negativa, e no núcleo tem os prótons com carga positivas e os nêutrons com carga nula. Então, vou botar aqui com o símbolozinho de 0. O outro exercício foi falando sobre o coronavírus e era para vocês identificar uma fake news. Então, eu coloquei algumas fake news aqui, ó, para vocês. Feijão da Igreja Mundial que cura coronavírus. Então, fake news, notícia falsa. Vacina da gripe aumenta risco de adoecer por coronavírus. Então, fake news, notícia falsa. Então, era para vocês encontrarem uma fake news e colocar no caderno dizendo que era uma fake news, tá certo? O segundo exercício sobre o coronavírus, eu pedi para vocês falarem sobre um legado, né? Ou seja, uma aprendizagem, uma informação que a gente vai deixar para a próxima geração em relação à pandemia. O que é que nós vamos aprender com tudo isso que está acontecendo, com a falta de aula nas escolas, muitas pessoas sem poderem ir trabalhar, né? Então, eu quero um legado. O que é que a gente vai deixar, né, de aprendizagem para a próxima geração? Aí, isso é uma resposta pessoal. O terceiro exercício, faça a associação correta entre as colunas abaixo, tá? Aí tem assim, o NaOH, o CaOH2, o NH4OH. Então, todos que terminam com OH, a gente já sabe que é o quê? Isso. Isso mesmo. Todos que terminam com OH é uma base. Então, a gente coloca o número 1 aqui. NaCl nem tem H no começo, nem o H no final. A mesma coisa com KNO3. Nem tem H no começo, nem o OH no final. Então, a gente já sabe que isso aqui é um sal. Então, a gente coloca número 2 aqui, ó. Número 2 em algarismos romanos. Aí, depois nós temos HCl, H2SO4. Então, todos eles começam com H no começo. Então, ele é o quê? Isso, um ácido. Um ácido, não, vamos colocar aqui ácido. 3. Aí, substâncias binárias, né? Compostos binários, ou seja, formado por dois elementos, carbono e oxigênio. Alumínio e oxigênio. Acho que isso é chumbo e oxigênio. Então, dois elementos, tá? Cada um dessas substâncias aqui, desses compostos, foram formados por dois elementos diferentes. Então, óxidos. A respeito das substâncias denominadas ácidos, um estudante anotou as seguintes características: têm poder corrosivo, são capazes de neutralizar a base, são compostos por dois elementos químicos,
formam soluções aquosas condutoras de corrente elétrica. Aí a pergunta, ele cometeu erro somente em. Então, ó, muitas pessoas pensam que todos os ácidos são corrosivos, e na realidade não. Por exemplo, a gente tem o limão, ele é ácido, não é corrosivo. Tem ácidos tem substâncias que são ácidas e nós nos alimentamos dela. Então, nem todo ácido ele vai ser corrosivo, tá certo? Outro erro são esse aqui, ó. São compostos por dois elementos químicos. Não, tem vários ácidos, por exemplo, o H2SO4, né? É mais de dois elementos, tá certo? Então, a alternativa correta, 1 e 3, letra B. Algumas substâncias químicas são conhecidas por nomes populares. Assim, temos, por exemplo, sublimado corrosivo, que é o HgCl2, cal viva, que é o CaO, potássio cáustica, que é o KOH, o espírito de sal, que é o HCl. O sublimado corrosivo, a cal viva, a potássio cáustica e o espírito de sal pertencem respectivamente às funções. Aí você tem que olhar, para você saber a função dele, você tem que olhar a fórmula molecular, né? Aí nós temos aqui, ó, primeiro esse, que é um sal. Aí depois nós temos esse que é um óxido. Esse aqui, que é uma base. E esse aqui que é um ácido, tá? Então, ó, se vocês olharem, né? Vocês têm que olhar para, então, ó, sal, aí depois óxido, base e ácido. Alternativa D. Lembrando que sempre tem que olhar para a molécula, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá? E por hoje é só.